Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos ocupar os lugares para a gente dar início à nossa sessão. Senhoras e senhores, boa tarde. Declaro aberta a sessão presencial da audiência pública número 11 de 2022. Inicialmente, agradeço a presença de todos, representantes da Energisa, Paraíba e Borborema. Registro especial Orlando Cavalcante, ex-amigo, colega da agência. Registro também e agradeço a presença do... Está muito alto, acho que pode abaixar um pouco. E agradeço a presença do representante dos Conselhos de Consumidores da Energisa Borborema, Dr. Genildo de Oliveira, que está aqui participando desta audiência. E a Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem desta sessão presencial, que tem como objetivo esclarecer dúvidas e colher contribuições da sociedade para aprimorar a proposta da Energisa S.A. com vistas ao agrupamento das áreas de concessão atendidas pelas Energisas Paraíba, distribuidora de energia, e Energisa Borborema, distribuidora de energia, sujeitas a controle acionário comum, nos termos da Resolução 1003 de 2022. É importante destacar que essa audiência está vinculada à consulta pública número 26 de 2022, que ainda tem um prazo aí vigente para recebimentos de contribuições. Convido a todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. A mesa diretora desta sessão é composta pelos seguintes membros. Por mim, André Rueli, superintendente de mediação administrativa, ouvidoria setorial e participação pública. Pela Ludmila, assessora do diretor e relator da matéria, diretor Elvio. Pelo Dr. Marcos Medeiros Barretos, diretor executivo de regulação e articulação institucional da nossa delegada aqui no Estado, RPB, Agência de Regulação do Estado da Paraíba. Pelo analista administrativo Marcelo Tinano, da agência, representando a Superintendência de Concessão, Permissão e Autorização de Transmissão e Distribuição da ANEEL. Otávio Henrique Franco, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária. E o Fernando Miranda, secretário dessa audiência. Então, senhores, estamos aqui com a presença do corpo técnico e gerencial da agência nesta tarde,
envidando todos os nossos compromissos aqui, as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEEL que auxiliam na realização dessa audiência possuem grande capacidade técnica e comprometimento com o transparente e o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Mesmo com o comprometimento de cada uma das senhoras e dos senhores consumidores de energia elétrica que estão hoje dedicando parte importante do seu dia a este relevante exercício de cidadania, e faço aqui um destaque especial à figura dos conselhos de consumidores, né, que tanto nos honra com a participação efetiva aqui no nosso trabalho, no dia a dia da agência. Assim, registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência, que precede a expedição de suas principais decisões. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou via correio até o dia 27 de junho, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre a proposta apresentada pela Energisa S.A. Esta reunião obedecerá aos seguintes procedimentos: uma apresentação institucional, inicialmente, da Agência de Regulação do Estado da Paraíba, apresentação da Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição da ANEEL, apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária, uma apresentação da Energisa, interessada nesse processo, e a manifestação dos expositores inscritos, limitada a 5 minutos cada, né? Dada aí a quantidade de participantes, a gente pode, na sequência, conceder novo tempo aí para as exposições. E temos um encerramento previsto aí por volta das 18 horas do dia de hoje. Então, dando início às apresentações, convido o senhor e amigo Marcos André Medeiros Barreto, diretor da RPB, para as suas palavras, por favor. Boa tarde a todos. Como já dito, meu nome é Marcos André Medeiros Barreto, represento aqui a diretoria colegiada da Agência de Regulação do Estado da Paraíba, a RPB. Somos como bem falou o André, o braço aqui da ANEEL aqui na Paraíba, representamos a ANEEL aqui na Paraíba, na área de fiscalização e regulação de serviços de energia elétrica. Além de diretor executivo de regulação, sou ouvidor também da agência, é importante falar isso. Acumulo o cargo desde 2014, se não me engano. Antes de mais nada, eu gostaria de falar aqui da importância dessa solenidade, que, para mim, constitui um dos mecanismos do nosso ordenamento jurídico constitucional mais importantes, que representa a garantia dos direitos fundamentais do cidadão, que constantes da Carta Magna de 1988. É que, por meio desse mecanismo, se confere direito ao exercício à cidadania, garantindo também a lisura na participação pública no processo decisório, como é o que estamos presenciando aqui. Na fala do André, ele bem colocou que os subsídios que foram enviados para a ANEEL até o dia 27 de junho, eles serão analisados, ou seja, eles serão levados em consideração antes da tomada de decisão. Ou seja, vemos aqui a manifesta expressão da democracia com a participação pública necessária em todos os atos jurídicos com esse escopo. E a redundância aqui é proposital, porque a participação do consumidor é de fundamental importância para a tomada de decisão aqui. Essa audiência pública nada mais é do que uma reunião transparente e de ampla discussão em que se vislumbra a comunicação entre os vários setores da sociedade. E é isso que a gente vê aqui, infelizmente, por conta de questões que a gente não tem controle sobre elas, o tempo, né, não foi muito propício para que esse auditório aqui tivesse repleto de pessoas, de consumidores, e eu lamento muito por isso, porque é uma oportunidade importante de as pessoas colocarem suas posições e suas opiniões sobre o que estamos discutindo aqui. E falando no que estamos discutindo, o objetivo aqui não é a consensualidade, não.
pois, devido ao leque de ensejos sociais, os setores da sociedade civil podem divergir, obviamente, podem e devem divergir, né? Então, o debate aqui é o que é o mais importante. A gente não está aqui para sermos uníssonos, absolutamente. É o debate que é importante e que faz a magia aqui dessa solenidade. Sendo assim, a audiência pública é uma forma de participação popular que torna o cidadão mais próximo do processo de decisão, como já disse, sobre a coisa pública. Cria-se, com isso, uma responsabilidade para a sociedade de decidir aquilo que é de interesse coletivo. Mas lembrando que quem decide, na verdade, a matéria é a autoridade, levando em conta as contribuições da sociedade. Mas o poder de decisão é sim do órgão público, buscando sempre os subsídios necessários, né, para a tomada dessa decisão. Nesse contexto, informo que esta audiência pública, acho que já foi dito aí, mas vale lembrar que tem por objetivo, né, angariar os subsídios necessários para aprimorar, né, a proposta da Energisa S.A. com vistas ao agrupamento, né, das áreas de concessão atendidas pela Energisa Paraíba Distribuidora, Energisa Paraíba, EPB, e Energisa Borborema, EBO, sujeitas ao controle acionário, né, comum nos termos da Resolução 1003/2022. E falando em instrumentos de participação pública popular, é a vez de falar um pouco da RPB, nossa Agência de Regulação do Estado da Paraíba, que foi criada em 2022, quando ainda era a AGEL, era a Agência Estadual de Energia Elétrica. Ela foi criada e firmou logo de início o contrato com a ANEEL, que vige até hoje. Inicialmente, né, como dito, né, para firmar esse contrato com a ANEEL, e posteriormente ela se transformou na RPB. Hoje, a RPB, a Agência de Regulação do Estado da Paraíba, é uma agência multissetorial, que hoje regula não só os serviços de energia elétrica em parceria com a ANEEL, mas regula também as áreas de saneamento e gás canalizado. Ela foi criada pela Lei Estadual 7.843, de 2 de novembro de 2005, e é regulamentada pelo Decreto-Lei 26.884, de 26 de fevereiro de 2006. A RPB, como as demais agências reguladoras de serviços públicos infranacionais, que vêm sendo criadas no país, no âmbito federal, estadual e municipal, traduz-se numa nova fase da administração pública brasileira, ou seja, o Estado transfere à iniciativa privada a atividade empresarial e determinados serviços públicos sem descuidar, porém, da garantia à sociedade da adequada prestação desses serviços. Compete, portanto, à RPB essencialmente zelar pelo cumprimento da legislação e dos contratos de concessão dos serviços públicos que lhes cabe fiscalizar. Com esse objetivo, a agência, ao fiscalizar os serviços e ao dirimir ou prevenir conflitos, a orientar os concessionários e os consumidores, estará trabalhando em busca sempre do desejável equilíbrio que deve haver entre o poder concedente, concessionário e consumidores. Por fim, senhoras e senhores, eu gostaria de compartilhar aqui temos, como falei inicialmente na minha fala, eu sou ouvidor da agência também e, como bom ouvidor, gosto sempre de compartilhar aqui os canais de acesso que a gente tem para os consumidores aí. Não vejo muitos consumidores de energia, mas todos nós somos, não deixamos de ser, né? Então, pelos telefones 3218-6687, temos um 0800, que é o 0800-281-6644, e o telefone geral da RPB, 3218-6644, o código 83, né, lembrando. E temos também, atendemos também por e-mail. O e-mail da ouvidoria é ouvidoria@arpb.pb.gov.br. Recebemos demanda também a partir do site da RPB, que é o www.arpb.pb.gov.br. Lá há um espaço também para o consumidor se manifestar, ou fazer um elogio ou uma reclamação também. Pelo site da Ouvidoria Geral do Estado, que é ouvidoria.pb.gov.br. E pelas mídias sociais também, Facebook, Instagram e demais redes sociais. A gente dispõe de página nessas redes sociais também. Finalizo aqui minha fala, agradecendo aqui a todos e espero que tenhamos uma excelente audiência pública aqui. Passo aqui a palavra aqui ao
ao presidente da mesa. Agradeço aí a todos. Diretor Marcos, obrigado. Antes de passar aqui para o Marcelo Tinano, que a gente vai entrar aqui nas apresentações mais técnicas desta audiência, queria registrar a satisfação e o privilégio de tê-los como parceiro, né, não só delegada da ANEEL no Estado, mas a agência que dá voz ao consumidor de energia elétrica, que acompanha aí a qualidade da prestação do serviço. E uma alegria para mim, vendo nosso amigo Orlando aqui, eu participei da implantação em 2002 da agência. O doutor Orlando era diretor na época. Então, agradeço essa parceria em nome da agência, em nome do diretor relator, diretor Elvio. Então, para a primeira apresentação técnica, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição da ANEEL, Dr. Marcelo Tinano, por favor. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Tinano. Eu sou funcionário da Superintendência de Transmissão e Distribuição da ANEEL. Ela tem, entre outras atribuições, né? Uma seria gerir os contratos de transmissão, né? Isso. Estou conseguindo passar, não sei como é que é. Pode passar aí, que não é isso. Bom, então, a área da SCT, né, a geração, passou? Ah, sim, pode me dar, então. A SCT tem uma das atribuições, gerir os contratos, né, de distribuição. Então, quando você tem um agrupamento, o processo, o pedido, né, no caso, ele cai direto na área da SCT. E a SCT já há algum tempo vem analisando essa questão de agrupamento, então ela não é uma novidade na SCT e na ANEEL. A própria Energisa, em 2017, já fez esse pedido, né, e que foi aprovado com a junção de 5 distribuidoras do Grupo Energisa. Oi? Tá, tudo bem. O Grupo CPFL também já fez esse mesmo pedido em 2018, com a união das 5 distribuidoras dela da parte em São Paulo, assim como em 2019 as 2 distribuidoras dela do Rio Grande do Sul. Então, em suma, o que eu queria mostrar é que esse tema já é um tema recorrente na ANEEL, não é uma novidade, e por isso a própria ANEEL, na Resolução Normativa 1003, colocou algum regramento, algumas fases, né, que o concessionário, no caso, quando fizer o pedido de agrupamento, deve ter no pedido, né? Seria o controle societário comum, atender aos critérios de racionalidade operacional e econômica, e aí sim a ANEEL faz a instrução do processo e submete a decisão da diretoria da ANEEL. Estamos aqui falando de um agrupamento que provavelmente abrange 4 milhões de pessoas em 222 municípios no estado da Paraíba. São 6 municípios atendidos pela Borborema e 206 municípios atendidos pela Paraíba, né? O principal ponto que a SCT olha, né, a questão do agrupamento, é a redução do custo de operação,
a melhoria no atendimento, né, como um todo, e a modicidade tarifária. A SCT, quando analisa o processo, ele consulta também as superintendências da ANEEL, né, no caso a SFE, que é a fiscalização tanto financeira quanto de eletricidade, a questão da tarifa, né, com a SGT, a SRD, que é de regulação e distribuição, e a de mercado, que é a SRM. Todas se manifestaram e não demonstraram óbitos com relação ao agrupamento. Destacamos a questão de mercado, onde a SRM indicou a possibilidade da redução de custos operacionais com essa fusão, né, com o agrupamento, e a SFF, que demonstrou que... Opa! Pode voltar ali um aí. Isso. E a SFF, que indicou o benefício na sustentabilidade econômica com ganho de escala, né? Aumento da eficiência e diluição de custos. Enfim, um melhor resultado da empresa, né? Assim, a SCT concluiu que, com a racionalidade operacional e econômica, o atendimento aos requisitos legais e regulatórios, ela indicou para a diretoria da ANEEL um aceite quanto ao pedido da Energisa e, assim, indicou uma abertura de consulta pública para colher maiores subsídios e informações. Isso é o que eu tinha para falar da SCT. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Agradeço a apresentação. Para a segunda apresentação técnica, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Gestão Tarifária da ANEEL, Otávio Henrique. Bem, boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos aqui. Meu nome é Otávio Franco, eu sou servidor da ANEEL, lotado na Superintendência de Gestão Tarifária. Dentre as atribuições dessa superintendência estão os cálculos de todos os reajustes e revisões tarifárias das concessionárias e permissionárias de distribuição de energia, incluindo cálculos tarifários relacionados ao agrupamento de áreas de concessões. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos tarifários relacionados a esse agrupamento. A primeira pergunta é: por que agrupar uma área de concessão? Como o meu colega Marcelo falou na apresentação anterior, já é um processo corriqueiro dentro da ANEEL. Esse é o 4º agrupamento de área de concessão. Em todos os processos de agrupamento, o pedido é calcado sempre no princípio de uma racionalidade operacional e econômica envolvido nesse agrupamento. Ou seja, espera-se que haja um ganho de escala e eficiência na operação unificada das duas ou mais áreas de concessão que vão ser agrupadas. Existe aí um processo de sinergia operacional que leva a uma redução de custos e uma melhoria na percepção de riscos pelos agentes do mercado, que pode facilitar aí a captação de recursos, financiamentos a custos mais interessantes e mais módicos para o consumidor. Então, a primeira coisa que precisa ficar claro é que não existe repasse de custos adicionais num processo de agrupamento tarifário, no processo de agrupamento de concessões. Não há um reconhecimento de custo adicional para o consumidor dentro da tarifa. Inclusive, a própria resolução 1003 veda qualquer tipo de custo adicional que venha a ser criado no processo de agrupamento de concessão. Deixa
Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que o slide passou. O segundo elemento que deve ser avaliado é o quão similar são as características das áreas de concessão envolvidas nesse agrupamento em termos de estrutura do mercado, composição do mercado, estrutura de custos e tarifas. Quanto mais similares as áreas de concessão forem, maior é a racionalidade operacional e econômica envolvida nesse processo e mais benefícios podem ser passados para o consumidor. Então, a gente vai ver nos próximos slides essas características das áreas de concessão da Energisa Borborema e da Energisa Paraíba e quão próximas elas são. Bem, aqui apresentamos a composição do mercado das duas concessões, com a sua número de consumidores, receita por classe de consumo e a participação percentual de cada uma dessas classes na composição do mercado total de cada distribuidora. A gente pode ver que são mercados extremamente similares ali. A classe residencial representa praticamente 50% do consumo das concessões individuais, seguidas das classes industriais e comerciais. Obviamente, por atender um número muito maior de municípios, a receita da Energisa Paraíba é cerca de 8 vezes maior do que a receita anual da Energisa Borborema, mas o que importa é a composição do mercado. Em relação à estrutura de custos, também existe uma similaridade muito grande. Os dois gráficos de pizza mostram a composição dos custos nas tarifas vigentes das duas áreas de concessão. A gente pode ver que os percentuais de composição de cada item de custo, energia, custo de transmissão, encargos setoriais, custos de distribuição e tributos são muito similares entre si, o que significa que a estrutura de custos das duas áreas de concessão são bem parecidas e facilita o processo de agrupamento, né? Aqui mostramos as tarifas residenciais B1 vigentes das duas áreas de concessão, comparadas aí no ranking de distribuição de tarifas vigentes de todas as concessionárias. Percebe-se que elas ocupam aí o quartil de tarifas mais baratas, menos caras do país, né? A Energisa Paraíba ocupa a 40ª posição, enquanto a Energisa Borborema a 47ª posição. Tarifas relativamente próximas, a Energisa Paraíba R$ 596,92 por megawatt-hora, enquanto a Energisa Borborema R$ 567 por megawatt-hora. Nesse slide, apresentamos desde 2012 a evolução das duas tarifas, ano a ano, nos processos tarifários individuais, comparados com a evolução dos índices inflacionários IGPM e IPCA. Percebe-se ali uma diferença entre as duas tarifas, até mesmo porque o processo de reajuste tarifário, momento em que é homologada a nova tarifa, definida a nova tarifa da Energisa Borborema, é em fevereiro de cada ano, enquanto o da Energisa Paraíba é em agosto. Então, existe uma diferença temporal aí de cerca de 6 meses, que influencia no valor dessa tarifa, mas, na média, são tarifas que se comportam muito próximas ano a ano e que isso facilita esse processo de agrupamento, de forma que a concessão unificada não vai onerar demasiadamente a classe de consumidor de uma das concessões individuais. O impacto vai ser muito próximo para todos os consumidores, né? Então, o que muda para o consumidor? A proposta da Energisa é que a data de início de vigência da nova tarifa da concessão agrupada seja 28 de agosto de 2023. Então, a partir dessa data, os consumidores da Energisa Borborema e Energisa Paraíba passarão a perceber a mesma tarifa, ou seja, o processo tarifário vai envolver a avaliação do mercado
das duas áreas de concessão unificada, a soma dos dois mercados, e os custos das duas áreas de concessão. Mais uma vez, ressalto que não há criação de custos envolvidos nesse processo. Inclusive, a gente já pode dizer que vai haver uma redução de custos, porque Energisa Paraíba e Borborema, uma acessa à rede de distribuição da outra. Para isso, ela paga uma tarifa por meio de um contrato de uso de distribuição. Com a concessão unificada, esse contrato não vai mais existir, essa tarifa, esse custo não vai mais ser pago, porque vai ser uma única rede de distribuição unificada. Para você ter uma ideia da ordem de grandeza, esse custo hoje, na tarifa da Energisa Borborema, representa uns 14 milhões de reais. Então, a nova database para os reajustes e revisões tarifárias da concessão agrupada vai ser 28 de agosto. A data atual da Energisa Borborema é 4 de fevereiro. Então, ano que vem, em 4 de fevereiro, suas tarifas vão ser prorrogadas até 28 de agosto. Então, vai haver um congelamento dessa tarifa, quando, então, em 28 de agosto, uma nova tarifa da concessão agrupada, Energisa Borborema e Energisa Paraíba, vai ser definida. Então, os consumidores da atual Energisa Borborema só perceberão um novo movimento tarifário em 28 de agosto de 2023 e não mais em 4 de fevereiro. A definição dessas novas tarifas, como já foi dito, envolve a composição e a reavaliação dos custos e do mercado das concessões individuais e uma nova reavaliação possível da estrutura tarifária. Tá? Então, em resumo, para os consumidores da Energisa Borborema, o último processo realizado foi em 4 de fevereiro de 2022. Em 4 de fevereiro de 2023, haverá a prorrogação da tarifa vigente até 27 de agosto de 2023, quando, então, haverá um novo processo tarifário com tarifas vigentes a partir do dia 28 de agosto, já envolvendo a concessão agrupada. Tá? Então, portanto, a gente pode dizer que a última tarifa homologada para a Energisa Borborema, que foi dia 4 de fevereiro de 2022, ficará vigente por 18 meses e 24 dias. Para os consumidores da Energisa Paraíba, eles continuam passando por um processo tarifário esse ano, na database de 28 de agosto, ainda como concessão individual, e o próximo processo tarifário, 28 de agosto de 2023, vai ser já como uma concessão agrupada. Bem, agradeço a presença de todos, é isso que eu vim aqui para falar. Obrigado. Obrigado, Otávio. Para a terceira apresentação, passamos a palavra aí para a Energisa. Eu não sei como que vai ser a ordem. Por favor, Dr. Márcio Zidan. Bom, boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar aqui o superintendente André Rueli e o nosso diretor aqui da RPB, Marcos, e, consequentemente, aí todos os times da ANEEL e da RPB, né, os competentes times da ANEEL e da RPB. Queria cumprimentar também nossos colegas aqui da Energisa, Jairo, nosso diretor técnico, Fernando, com quem eu vou dividir a apresentação, nosso diretor de regulação, Laelson, Araceli, Dani, nosso presidente aqui do Conselho de Consumidores, Genildo, e os demais presentes. Queria falar um pouco sobre a Energisa Paraíba e a Energisa Borborema, mas antes deixar também essa mensagem que já foi dita tanto pela ANEEL quanto pela RPB, do que motiva, né? O que motiva esse agrupamento, tá certo? Então, como já disse, existem vários benefícios com esse agrupamento. Já existe uma experiência prévia do próprio Grupo Energisa também, né, quando fez o agrupamento da Energisa Sul-Sudeste em 2017. E os benefícios, eles são... Para mim, eu não sei se o pessoal está ouvindo, tá? Então, assim, os benefícios, eles não são só no âmbito regulatório, no âmbito operacional, no âmbito de pessoas também, e principalmente no âmbito dos consumidores, dos nossos clientes, que certamente perceberão ganhos ainda maiores, seja em termos de tarifa, seja em termos de operação, tanto na Energisa Paraíba quanto na Energisa Borborema.
Então, falar um pouquinho da nossa história. Energisa Borborema, só para relembrar, ela foi criada em 1966 como CELB, em 1999 foi privatizada, tornou-se então uma empresa do Grupo Energisa, atende, como já dito, a 6 municípios, Campina Grande, Fagundes, Massaranduba, Queimadas, Lagoa Seca e Boa Vista, e o contrato de concessão foi assinado em 4 de fevereiro de 2000. No caso da Borborema, então, os 6 municípios são 510 mil a população que a gente atende aqui através da Energisa Borborema, 225 mil clientes cativos, 33 clientes livres, e nós temos aqui para atender a esse público 277 colaboradores lotados como Energisa Borborema. Se puder passar aqui, eu acho que não está passando. Em termos de ativos, são 8 subestações, 185 megawatts de MVA de potência instalada, 5.800 quilômetros de rede de distribuição, 4.700 transformadores e 45 quilômetros de rede de transmissão. Na Paraíba, né, criada em 1964 ainda como Saelpa, em 2000, né, logo após a Energisa Borborema, se tornou uma empresa do Grupo Energisa, atendendo 216 municípios, e o nosso contrato foi assinado em 21 de março de 2001. A Paraíba atende 217 municípios do estado, 127 clientes livres, 1,5 milhão de clientes cativos, 54 mil quilômetros quadrados de área de concessão, 3,5 milhões a população que a gente atende através da Energisa Paraíba e 2.300 colaboradores, sendo 1.900 próprios e cerca de 440 terceirizados. Os ativos da Energisa Paraíba, 65 subestações, 1.416 MVA de potência instalada, 75 mil quilômetros de rede de distribuição, 62 mil transformadores de distribuição e 2.300 quilômetros de rede de transmissão. Aqui está passando. Tá. Quando a gente agrupa, né, então, o que se torna a Energisa Paraíba Borborema, no caso, né, da junção das duas empresas? Seríamos, então, 4 milhões a população do estado da Paraíba, 160 clientes livres, 1.700.000 clientes cativos, 73 subestações, 2.419 quilômetros de rede de distribuição, 67 mil transformadores de distribuição, 81 mil quilômetros de rede de distribuição, 1,6 mil MVA de potência instalada, 56 mil quilômetros de rede, 2.500 colaboradores e os 223 municípios. Ou seja, a soma, né? É a conta mais simples que tem, a soma das duas empresas, tá certo? Então, existe uma sinergia completa entre as duas empresas. Novamente, existe uma motivação muito clara para que a gente faça o pleito do agrupamento da concessão e ainda mais motivados pela questão dos benefícios que traz esse agrupamento, em termos de administrativo, regulatório, operacional, gestão de pessoas, gestão de ativos e, principalmente, os benefícios que gera para os clientes da Paraíba e da Borborema. O somatório também de todos os clientes da Paraíba e da Borborema são beneficiados, seja pelos 18 meses, como foi apresentado aqui pela ANEEL, seja por uma nova tarifa, uma única revisão tarifária, um único processo de reajuste tarifário, um processo de comunicação que se dará uma vez só, diferente de como é hoje. Hoje existe até uma certa confusão quando sai o reajuste da Paraíba e da Borborema, porque alguns clientes da Paraíba acham que o reajuste é da Borborema, o da Borborema acha que o reajuste é da Paraíba. Então, tudo isso facilita muito para os nossos próprios clientes também.
Lembrar também, né, é muito importante a gente olhar não só o aspecto técnico, operacional, mas todo o aspecto social, tanto da Energisa Paraíba quanto da Borborema. As nossas ações culturais, elas procuram ser equilibradas também entre as duas empresas, assim como a gente tem aqui o patrocínio do maior São João do mundo, aqui em Campina Grande. A gente tem a nossa usina cultural em João Pessoa, a gente tem o Fest Aruanda, que é o festival de cinema aqui do estado da Paraíba, o Encontro Nacional dos Forrozeiros. Então, não muda nada, né? A abordagem que a gente tem, tanto sobre o aspecto social e cultural, com esse agrupamento, a gente continua sempre equilibrando, né, os investimentos, seja na Paraíba ou seja na Borborema, na área de concessão da Paraíba ou na área de concessão da Borborema. Desculpa. Outras ações culturais, onde a gente mostra novamente aí o equilíbrio, né, tanto da Paraíba quanto da Borborema, os projetos de eficiência energética. Recentemente a gente eficientizou aqui, né, Geonildo até que nos ajudou também aqui na eficientização do Parque do Povo. Então, hoje, o maior São João do mundo tem a melhor tecnologia também em termos de iluminação, né? Assim como, por exemplo, né, a gente trouxe aqui o exemplo de João Pessoa, a Praça da Independência, do skatista, o Hospital de Santa Isabel, que também são aí equilibrados pelos projetos de eficientização energética que a Energisa e a ANEEL promovem aqui dentro do Estado. O projeto de energia do bem também, que contempla o Estado todo, o Nossa Energia, né, que são as nossas unidades móveis que atendem tanto a Energisa Paraíba quanto a Energisa Borborema, nas nossas caravanas, e o nosso projeto Bem da Gente, que também aborda tanto a Paraíba quanto a Borborema. Ou seja, agora, ao invés de ser projetos divididos, eles são os mesmos projetos e facilitam muito, inclusive, tanto a parte de comunicação, gestão, tá certo? Para que a gente possa aí continuar atendendo cada vez melhor a nossa população aqui na Paraíba. E o que também, né, só para finalizar, o que mostra novamente aí o equilíbrio que existe entre essas duas concessões são os reconhecimentos, tá? Então, a gente só olhando aqui os últimos reconhecimentos que teve tanto na Paraíba e na Borborema, a gente recebeu aí com muita honra o Prêmio Anel de Qualidade na Energisa Paraíba e nós fomos Prêmio Abrade como a melhor distribuidora do Brasil na Borborema, tá certo? Então, mostra realmente a competência que existe dentro dessas duas empresas. Recebemos o selo GPTW entre as melhores empresas para trabalhar, tanto na Paraíba quanto na Borborema. Recebemos o prêmio agora recente, o mais recente deles, né, da Fundação Nacional da Qualidade. Tanto a Energisa Paraíba quanto a Energisa Borborema foram agraciadas também com o prêmio de melhores em gestão no Brasil. Então, isso também mostra o equilíbrio que existe entre essas duas áreas de concessão, a gestão que é feita dentro dessas duas empresas e o processo que nós entendemos como natural de junção dessas duas empresas, tá certo? Um processo que nós entendemos ser muito dentro do que se esperaria, né, de junção dessas duas empresas, tá certo? Eu vou dar a palavra aqui ao Fernando agora, para ele complementar com relação a outros benefícios que a gente também vê dentro desse processo de agrupamento. Muito obrigado. Obrigado, Márcio Zidan. Então, na sequência, por favor, Fernando Maia. Obrigado, boa tarde a todos. A gente vai falar só alguns poucos slides sobre esses benefícios, né? O Zidan já falou de vários benefícios aqui da junção do agrupamento das concessões e principalmente na sinergia entre equipes, né? Hoje, com concessões separadas, nós, por força da própria regulação, nós precisamos fazer controles, por exemplo, de material, de equipamentos separados. O controle patrimonial é separado. Então, se a gente adquire transformadores para a Energisa Paraíba, não pode aplicar na Energisa Borborema. Mesmo que esteja em falta, isso gera um problema maior de suprimento, de logística. Com o agrupamento, a gente vai ter muito mais flexibilidade de trânsito de materiais,
de trânsito de equipes entre essas duas áreas e, naturalmente, que isso se reflete numa melhor qualidade, principalmente naquelas ocorrências emergenciais. Então, isso vai se refletir muito rapidamente para os consumidores, em benefício do consumidor. Aqui é sobre custos adicionais. Existem custos adicionais com o agrupamento? Sim, nós já estamos tendo um custo adicional, e antes mesmo da anuência prévia que a ANEEL está discutindo e analisando, nós já iniciamos o processo há quase um ano, porque tem um custo adicional bastante relevante de unificação dos processos, inclusive da unificação das bases de dados. Então, é um trabalho muito delicado, muito demorado, na parte, principalmente, de TI, e que nós já estamos fazendo. Tá? Temos um custo adicional, e isso não é colocado em nenhum momento para as tarifas. Mas também teremos redução de custos. Tá? Redução de custos, publicação de balanço, de elaboração de balanço, custos contábeis. Temos redução de custo também transacional, como já foi dito aqui pelo Zidan, ou seja, a própria ANEEL vai ter redução de custo, né, Otávio? Você vai ter que fazer uma revisão tarifária, um reajuste tarifário por ano. A própria ARPB também, em termos de fiscalização, não precisa fazer duas fiscalizações, basta fazer uma que vai ser muito mais abrangente para o Estado inteiro. Então, há um conjunto de redução de custos para o futuro. Nesse momento, nós estamos arcando um custo adicional para fazer o agrupamento, mas isso se dilui depois, no futuro, por essa redução de custos. Padronização de sistemas administrativos, isso sempre há esse intercâmbio, ganhos de escala de logística, suprimento, e ganhos financeiros também, ganhos financeiros do ponto de vista da robustez da empresa. Ela vai ter um EBITDA maior, vai ter um equilíbrio de dívida EBITDA maior, acesso a financiamento mais propício também para ela realizar os investimentos. Vamos lá ver se isso funciona. O que houve aqui? Aqui. Bom, eu temo que esse número aqui não está batendo com o do Otávio, porque isso aqui a gente tirou do pedido que foi feito ano passado, então está desatualizado de um ano, tá, Otávio? Mas, assim, a diferença, ela é em torno de 5% entre as tarifas. Já são próximas, como deveria ser mesmo em concessões de características similares, como o Otávio mostrou. Porém, em função até do tamanho, né, da Energisa Paraíba em relação à Energisa Borborema, a gente mostra que as tarifas da Energisa Borborema são mais voláteis. Elas têm reajustes negativos ou reajustes positivos mais elevados do que a da Energisa Paraíba, por ser uma concessão menor. Então, esse é um benefício que, com esse agrupamento, elas tendem a ficar mais estáveis, ou seja, vai ter menos volatilidade nessas tarifas. O processo tarifário ele não é o ideal, mas ele sofre esse tipo de oscilação. Ou seja, tem um ano que você tem um carregamento financeiro maior, e isso se traduz num reajuste muito alto no ano seguinte, e depois, no ano subsequente, o reajuste é menor. Então, ele fica oscilando. Então, a gente vê aqui também uma vantagem, um ganho com o agrupamento. E, por fim, vamos ver se eu consigo passar isso. O Otávio já falou isso, mas só para deixar mais claro, na linha do tempo. Mas, antes de falar da linha do tempo, eu me lembrei aqui, quando eu estava assistindo, um benefício, eu não gosto nem de falar, não, mas para aqueles consumidores, para os prosumidores, né, os consumidores do sistema de compensação de energia elétrica, né, que coloca lá sua placa voltaica, ele vai poder colocar, se ele tem um sítio lá em Cajazeiras, ele poderá colocar a placa voltaica lá e utilizar os créditos aqui em Campina Grande. Hoje isso não é possível, porque o sistema ele se limita à fronteira da área de concessão. Então, com o agrupamento, isso passa a ser possível aqui na Paraíba, entre qualquer município da Paraíba.
Mas nós estamos hoje ali no processo de consulta e de audiência pública, agora em junho de 22. Na sequência, agora em agosto, teremos o reajuste da tarifa da Energisa Paraíba. Como eu falei, a Energisa Paraíba está no consumidor residencial 5% acima da tarifa da Borborema, mas nesse reajuste da tarifa, eu vou dar até um spoiler aqui, é bem possível que seja no sentido de convergência, ou seja, um reajuste negativo, trazendo a tarifa da Energisa Paraíba mais próximo da Energisa Borborema. Então, isso já aproxima ainda mais essas tarifas. E temos, então, essa anuência prévia da ANEEL, que deve se dar agora, no segundo semestre, não tem como precisar a data, depende aí de todo um processo de análise. E, na sequência, no tempo, viria o reajuste da EBO, está até errado ali, não é EBP, EBO, da Energisa Borborema, em fevereiro, que não haverá. Então, esse reajuste foi suspenso, foi adiado para agosto de 23. O agrupamento em si, é lógico, a depender da anuência da ANEEL, a nossa intenção é realizá-lo em maio de 23. Tá? Então, estamos com o nosso cronograma interno de ações para que isso seja possível em maio de 23, mas mesmo fazendo o agrupamento em maio, elas continuam com as tarifas que estarão vigentes nessa data até agosto. Então, agosto vai ser o primeiro reajuste, já das duas empresas, unificando essas tarifas a partir de agosto de 23, e aí segue a vida normal como uma única empresa. Então, há uma vantagem também para os consumidores aqui da Energisa Borborema, de ficarem um período excepcional de 18 meses com a tarifa mantida a mesma. Bom, era isso que tinha para apresentar. Muito obrigado. Agradeço a Energisa pelas apresentações, a pessoa do Márcio Sidan e do Fernando Maia. E agora, neste momento, a gente abre o espaço para os expositores inscritos. Até o momento, nós não temos nenhuma inscrição, mas indago a Assembleia, que a plateia, se alguém ter interesse de fazer uso da palavra. Aí, Ok. Então, não havendo exposições, reitero que as contribuições enviadas à ANEEL até o dia 27 de junho, por meio eletrônico ou via correio, serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão sobre a proposta da Energisa, com vistas ao agrupamento das áreas de concessão atendidas pelas Energisa Paraíba, de energia, EPB, e Energisa Borborema, distribuidora, sujeitas a controle acionário comum nos termos da Resolução 1003 de 2022, já citadas. Enfatizo aqui que esse prazo até o dia 27 de junho está relacionado à consulta pública número 26 de 2022, que tem esse prazo, e a gente fica à disposição no âmbito da agência para receber as contribuições por escrito, estamos lá à disposição. E gostaria de enfatizar, diante das apresentações técnicas aqui no âmbito da agência, pelas áreas competentes e também pela Energisa, que o agrupamento ele é realizado quando ele faz sentido operacional e econômico. E o nosso foco aqui, e eu conheço bem a sensibilidade do diretor-relator, diretor Elvio, sensibilidade com o consumidor. Então, tem que fazer sentido operacional, de custos, racionalização de custos, do ponto de vista econômico, e tem que ser melhor para o consumidor. Então, assim, diante dos elementos que nós temos aqui, e tendo em vista os números das Energisas, tanto Borborema como Paraíba, bem apresentado pelo Sidan, vencedora do último IASC, inclusive, são números bons, concessionárias que já têm um desempenho operacional bom, e a expectativa é que esse desempenho melhore, porque uma vez aprimorado esse desempenho, os ganhos são compartilhados com o consumidor, o que repercute na tarifa, e também em relação à satisfação, aí, puxando um pouco aí para esse viés do diretor-relator, com esse cuidado em especial com o consumidor hipossuficiente,
e no âmbito da SME eu não posso ter uma narrativa diferente, é com a satisfação do consumidor. A gente tem travado alguns debates até no âmbito do poder concedente, do Ministério de Minas e Energia, em relação à renovação das concessões, os novos pressupostos, né, para os novos contratos, e a gente pretende enfatizar muito a satisfação do consumidor, porque é a efetividade do serviço. Indago aqui à mesa, se gostariam de fazer alguma complementação, por favor. Não? Ok. Então, ok. Registro aqui também que as informações estão disponíveis no site da agência, na área participação social, tem os dados lá desta consulta pública e posterior divulgação desses resultados. E agradecemos a presença de todos e declaro encerrada a audiência pública, com agradecimento especial da presença do Conselho de Consumidores, muito importante para a gente, né, de todos os participantes da nossa delegada, a RPB, e desejamos uma boa tarde a todos.